Vamos lá, retornando então, os irmãos que vão estar conosco pela internet, sejam bem-vindos aí. Passa por irmão aí atrás, por favor, Júnior. Passa pro Kelvin lá atrás lá. Vai ficar faltando alguém aí, depois nos traz aqui os outros. Vamos lá, continuando. As provas tradicionais da existência de Deus, arquitetadas por filósofos cristãos e alguns não cristãos, de várias épocas da história, são de fato tentativas de analisar as evidências, especialmente as evidências da natureza, de modos extremamente cuidadosos e logicamente precisos, a fim de convencer as pessoas de que não é racional rejeitar a ideia, de que Deus existe, partindo daquilo que o ser humano conhece. O ser humano, normalmente, ele gosta de partir da evidência para acreditar na coisa que existe. Por exemplo, eu digo, a árvore existe. Por que a árvore existe? Porque se constatou a sua existência. O banco existe, a cadeira existe. Por que a cadeira existe? Porque se constatou a sua existência. Eu não posso fazer da mesma maneira em Deus. Não posso. Para Deus, diretamente a Ele, não consigo. Mas eu consigo partir da coisa criada, a questão das evidências, isso, das coisas criadas, para o Criador, Coisas criadas, elas pedem um Criador. Criador cria essas coisas, e através dessas coisas eu consigo chegar ao Criador, que é Deus. Então essas coisas podem apontar para Deus. Então é aí que a gente vai tentar explicar um pouco para vocês, Se o ser humano quiser acreditar, ele tem maneiras de alcançar essa fé, essa crença. Mas quando o ser humano tem essa resistência dentro de si, ela já é negativo para que ele possa crer, para que ele possa ter fé, porque ele já tem essa resistência, certo? O que vocês entendem normalmente por ciência? O que é ciência? É o estudo, certo? E a ciência, quando você trata, foi comprovado pela ciência que os buracos negros no universo existem, certo? Ou seja, a ciência, ela tem como constatar, mostrar para você que os buracos negros existem? Sim ou não? Sim. Porque eles têm lá telescópios gigantescos, o Hubble, etc. tal, que já mostrou, tirou foto, isso aqui, imagens, etc. Por exemplo, existe 4 Sol, nosso Sol, até eu não sei se já descobriram um outro, Pode ser que a ciência já tenha descoberto, mas eu sabia que existe 4 Sol maiores que o nosso. A ciência consegue comprovar que existem esses 4 sóis maiores que o nosso? Sim. Por quê? Porque eles constataram, tiraram foto, imagem. Então a ciência consegue comprovar. Só que tem coisa que a ciência não consegue comprovar. E eles chamam de fatos científicos. Por exemplo, coisinha simples, não vamos entrar na discussão. O homem veio de macaco. Eles defendem a questão do elo perdido, de que o Big Bang explodiu, de tudo veio da explosão, etc. De forma bem rústica falando. Eles dizem isso, mas tem como eles provarem? Não. Então na ciência tem coisa que é chamada de ciência e que na verdade não é ciência, porque não pode ser constatado, certo? Mas o ser humano inteligente, que conhece a existência de todas as coisas, ele pode, através dessas coisas criadas, chegar ao Criador. É o que eu coloquei como design inteligente, entendeu? E aqui a gente tem essas tentativas também de explicar para vocês. Mesmo se um dia alguém quiser discutir com você, eu ateu aí, alguém, se bem que não chega a lugar nenhum, discussão nesse sentido, mas se um dia acontecer você encontrar alguém que queira que você converse com ele, você vai saber dar respostas a ele. A Bíblia diz, ele diz, mas não acredito na Bíblia.
Ele não acredita na Bíblia. Então, se ele não acredita na Bíblia, você pode falar de uma outra maneira que Deus existe. Entendeu? Você pode. Aí vamos lá. A maior parte das provas racionais da existência de Deus pode ser classificada em 4 tipos importantes de argumento. Argumento cosmológico. Esses argumentos aqui que a gente vai citar são argumentos filosóficos, científicos já de cristãos, de pessoas crentes, que criaram esses argumentos para poder nos ajudar a explicar um pouco sobre a existência de Deus, mesmo a parte da Bíblia Sagrada. Que diga. Mas tem um problema mais importante, né? Diz lá. Hoje a ciência está sendo desenvolvida mais por pressuposições do que com evidências. Sim, mas é que está. E aí todo mundo chama de ciência. Aí você vai para o conceito de ciência, não se encaixa no conceito de ciência. O significado de ciência não tem nada a ver com essa questão de pressuposição. Ninguém aí, nenhum cientista no mundo está fazendo a vacina em cima de pressuposição. Todos eles estão tentando pesquisar, pegar a bactéria para tentar encontrar alguma coisa que de fato possa matar. E isso não pode ser feito em cima de pressuposição, porque tem vidas humanas em risco, não tem? Agora, por que também não se faz isso em outros campos da ciência? Entendeu? Você tem, por exemplo, esse escritor aqui, você pegou o livro? Olha lá, Lourenço. Você tem esse escritor aqui, ó, o Adalto Lourenço. Ele é um físico, ele é um especialista em superfície, na área física, superfície. Adalto Lourenço, doutor Adalto Lourenço. Ele é um físico, crente, também teólogo. Ele vai comentar Gênesis 1 e 2 nesse livro. Mas não só de forma teológica, mas de forma científica. Ele vai falar sobre a luz. E a luz, né? A luz do primeiro dia. Ele vai dizer, aquela luz de fato não é uma luz solar. Mas quem disse que foi a luz solar a primeira luz que Deus criou? Não foi. Entendeu? Ele vai falar sobre isso. Entendeu? Ele vai falar isso. Mas você vê, como que ele consegue dizer isso com propriedade? Ele é um teólogo e ele é um cientista, um matemático também. E ele vai falar isso com provas. Entendeu? Então, qual o problema do crente, além de conhecedor de Bíblia, ser conhecedor de outras coisas que possam ser benéficas para a nossa fé? Ou benéfico para a igreja? Sim. Se multiplicará. Ele era um cientista. Então você tem um argumento cosmológico. Cosmológico vem de cosmo, universo. Cosmo é o universo. Palavra grega. Considera o fato de que toda coisa conhecida no universo tem uma causa. Então você veja aqui, as coisas criadas. As coisas criadas é efeito. São efeitos. E aí a gente pergunta, tá? Qual é a causa da existência do Sol? Qual é a causa da existência da Lua? Qual é a causa da existência de todo o universo? Então ele é a causa. Ele é a causa de tudo quanto existe. Então esse argumento é chamado de argumento cosmológico. Por quê? A ciência exige uma causa para todo para todo efeito. Lei da causa e efeito. Isso é ciência. A própria ciência diz que todo efeito tem uma causa. Certo? Na área filosófica, científica, tem um grande teólogo chamado Tomás de Aquino. Ele vai dizer que Deus é o primeiro motor móvel. Ele vai dizer, Deus é o primeiro motor móvel. Por quê? Tudo que se move tem que ser movido por algo ou por alguém. Certo? Você pega uma roda, você pega a roda da bicicleta e levanta para você roda. A roda está rodando. Por quê? Porque você foi o motor móvel da roda. Então,
o Tomás de Aquino vai falar que Deus, ele é o primeiro motor móvel que moveu todas as coisas. O universo está em constante movimento. Terra, movimento de rodando, a Terra, movimento de rotação. Sol ao redor dela, movimento de translação. Está tudo em movimento. O universo está em movimento. É interessante que a ciência diz que o universo está em expansão. Ué, mas Deus não terminou tudo? Terminou, mas não quer dizer que não tenha outras coisas que estejam se expandindo ainda. A Terra, aqui é a nossa Terra, tudo está pronto. Nada aqui na Terra, você não tem uma gota a mais nem uma gota a menos de água do que antes existia. Sim. Está lá. A água que existia no começo é a água que existe. Seja ela potável ou não, mas é a água que existe. Aqui está tudo prontinho. Mas lá fora, onde o universo que é criado por Deus e ainda essa expansão, é como se ele estivesse ainda crescendo, estivesse aumentando. A ciência diz que vai haver um momento que o universo vai diminuir e voltar a ser a grande esfera que antes existia. Isso é conversa, porque a ciência já provou que o universo está em expansão, cada vez mais. Qual é o motor que movimenta tudo isso para que ele possa se movimentar? Se não, Deus. Deus é a causa de tudo quanto existe e é a causa do movimento de tudo quanto se move. Ele fala assim, não é só questão do universo estar em expansão, mas o sincronismo como tudo acontece. Olha, harmonia, né? Isso daí, tipo assim, vamos supor, igual o pessoal fala no meio, explodiu e sai balançado e se formou alguma coisa. Não, o universo está em expansão, só que vamos supor, o Sol não comunica a Lua, não comunica a Terra, olha só. Está no firmamento, o que segura eles? O que faz? Qual é a força, né? Entendeu? É tudo muito bem sincronizado, muito bem organizado. Olha que bonito. E não dá para dizer que isso é do acaso. O acaso ocasionou ficar tudo bonitinho. O doutor Tomás de Aquino, teólogo, professor, o homem de Deus Tomás de Aquino, ele chama isso de graus de perfeição. Seria o quarto argumento nas 5 vias, chama de 5 vias de Tomás de Aquino, você pode procurar isso. As 5 vias de Tomás de Aquino é a quarta, ele vai chamar graus de perfeição. Deus criou tudo, ele é o máximo perfeito. Deus é o máximo de perfeição que pode ser encontrado em tudo. Tudo pode se acabar, aliás, tudo pode ser perfeito, tudo pode estar harmônico, tudo pode estar no seu devido lugar, mas só está no devido lugar, só está nessa sincronia toda, porque existe o máximo perfeito, o máximo bom, o máximo criador de todas as coisas. Olha que coisa linda. Nada no universo, o Sol não se produz calor, o Sol não sai da sua órbita a hora que ele quiser e se aproxima da Terra. Não. Quando acontece uma tempestade no Sol, tempestade de raios solares, aquelas explosões que dá, tem cidades inteiras que acontece apagão. Vocês já assistiram alguma matéria sobre isso? Os raios, essa tempestade solar pode dar apagão na cidade inteira, país inteiro, e queimar as coisas. Eu descobri por quê. Por que aconteceu isso? Às vezes tem a ver com a tempestade solar, mas o Sol está lá, perfeito. Hoje foi muito calor, foi muito quente hoje, foi calor demais. O calor não era tão intenso, mas a sensação térmica que a gente sentia era quente. Isso porque o verão não começou, mas o Sol está lá, no seu lugarzinho bonitinho. Ao mesmo tempo, este Sol que está nos esquentando tanto aqui, não alcança as calotas polares com a mesma intensidade que te alcança. Lá é gelado e aqui é calor. A perfeição. Mas nós causamos muitos desastres. Sim, o ser humano também é causador, mas ele não é o primeiro causador, né? Nós não criamos nada a partir do nada. Nós fazemos alguma coisa a partir do que existe, seja isso bom ou mal.
mas às vezes mal. Fala, velho. Isso, desculpa, né? O Sol, ok, desculpa. Ela gira em torno de si mesma e também gira no Sol. Em torno de si mesmo 24 horas, em torno do Sol 365 dias. Obrigado. Olha que perfeição. Quanto tempo faz que a Terra está fazendo isso? Mais de 1.000 anos. Não é lindo demais isso? Isso se chama argumento cosmológico. Olha só, exemplo, olha lá que bonito na apostila. Letra A. A causa do sem fim é a existência do infinitude, atributo de Deus. A causa do infinito. O que é o infinito? É aquilo que não tem fim. Mas teve começo? Quando se trata da pessoa de Deus, não. Mas quando se trata da existência de alguma coisa, o universo é infinito. Não, o universo é infinito. Ele pode ser infinito no sentido de não ter fim, você não encontrar fim dele. Mas ele teve começo e ele teve fim. Humanamente. Agora, Deus, ele é infinito, ele é supra-infinito. Ele é máximo infinito. Porque ele não tem começo e não tem fim. E é interessante, o universo tem idade. Eu não sei a idade dele, mas tem idade, porque ele começou. Deus não tem idade, porque ele não começou. É bonito isso? Então aqui, a causa do sem fim é a existência do infinito. O sem fim só existe porque o infinito existe. E esse infinito é Deus. A causa da personalidade é o pessoal. Você tem personalidade. Você era um ser pessoal. Certo? Ser pessoal é ter características, inteligência, isso é um ser pessoal. Certo? Agora, você só é uma pessoa, você só tem personalidade porque existe um ser que tem personalidade que te criou. Deus. Aí é a questão do caráter, da imagem e semelhança. Personalidade é um atributo do ser humano que primeiramente existe em Deus. Deus é um ser pessoal. Por quê? Tá, mas tudo bem, mas o que é ser interpessoal? Explica pra gente, o que é ser interpessoal? Vai. A relação de Jesus com Deus Pai e Espírito. Seria isso, interpessoal? Tem que melhorar aí. Tenta achar para mim a definição de interpessoal para a gente entender. Deus é um ser interpessoal. Que tem características para ser uma pessoa? Não, que tem características para ser uma pessoa seria personalidade. Personalidade é aquilo que caracteriza um ser como pessoa. Isso é personalidade. Certo? Então, interpessoal, a gente tem que pegar aí a definição de inter, para pegar o pessoal, para tentar entender se Deus é. Certo? Para ver se dá. Deus, oi? Coloca aí. Relativo a ou que envolve relação entre duas ou mais pessoas. Então, Deus é um ser interpessoal. Eles se auto-relacionam entre si, no caso da Trindade. Você ia pensar agora. Beleza, está certinho. Então. Desculpa, não tinha me lembrado da definição da palavra. Então, Deus é um ser interpessoal porque ele se relaciona. Agora, ele só é um ser pessoal. Ele só é um ser conhecido de forma pessoal porque ele se revelou. Ele só é um ser interpessoal porque ele se revelou. Se ele não tivesse se revelado, ele não seria. Agora, antes dele ser um ser interpessoal conosco, a Trindade é um ser interpessoal entre si. Né? Você tem 3 pessoas. Né? Então está certinho. Isso mesmo. Deus é um ser relacionável. Por mais que ele seja perfeitíssimo, santíssimo, infinito, é possível nós nos relacionarmos com ele. E o que nós somos diante de toda a criação que existe? O que nós somos? O próprio Deus fala o que para nós? Vocês estão estudando Jó. Deus vai dizer o que? Onde você estava quando eu pegava a palmo as águas do mar? Aqui, na palma da minha mão, não na palma da minha mão, as águas do mar. Todos os oceanos de Jó, cabe aqui.
Lá, então Deus é grandão. Deus é grandão. A gente fosse criança, a gente associa o poder de Deus porque ele é grandão. Necessariamente não. Necessariamente não. Deus está tentando mostrar para Jó o quê? Jó, eu sou poderoso, Jó. Eu sei de tudo que vai acontecer, Jó. Você só entende o que está diante dos seus olhos. Calma, filho. Eu estou no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Se eu permitir tudo isso aí, porque eu sei o que estou fazendo. Lá na frente você vai me glorificar. Mas ele não entendeu. Para ele era muito difícil. Porque se a dor dói agora e dói muito, eu quero que a dor cesse. Eu quero que a dor pare. Mas quando essa dor parar, durante o período que ela durar, de repente você entende o porquê que doeu. O porquê que a dor, a Bíblia vai dizer o quê? Que a repreensão, ela parece ser muito dura no momento. Mas depois que passa aquela bronca, toda aquela sensação da bronca, ela produz fruto de justiça. Você entende o porquê. Então a dor é a mesma coisa. Deus sabe o que vai acontecer. Fala, pastor. Deus chama as estrelas todas pelo nome. Olha lá, as estrelas. Quantas estrelas existem no universo? Milhares e milhares e milhares e milhares. Elas sabem o nome todo de todas elas. Isso mostra que a mente de Deus, na mente de Deus as coisas acontecem como eu falei para vocês que Deus não pensa. Por que eu posso dizer que Deus não pensa? Porque na mente de Deus não acontece o processo do pensamento igual acontece na tua. Deus não tem dúvida. Vinícius, você vai em tal lugar. Peraí, pastor, deixa eu pensar aqui se eu tenho algum. Ele vai processar, a mente vai processar, ele vai pegar lá as memórias. Em Deus, as coisas acontecem assim, sem projetar, sem planejar, sem fazer o que você faz. Aí entra o antropopativo que eu coloquei. Arrependeu-se Deus ter feito o homem. Deus não sabia que o homem ia pecar. Deus não sabia que o homem ia decepcionar. Deus sabia todas as coisas. A Bíblia precisa ser atualizada. Como se Deus não soubesse das coisas que iriam acontecer. Deus foi tão injusto que a Bíblia precisa ser atualizada, porque Deus falhou e não colocou nada que deveria ser dito a respeito daquele assunto, porque no século XXI as coisas estão acontecendo e não temos nada na Bíblia a respeito daquele assunto. Não é que Deus esqueceu. Deus esqueceu nada. Deus simplesmente colocou o que deveria ter colocado lá, e de acordo com a boa interpretação que a gente faz, a gente pode trazer respostas para o mundo moderno. Mais atual do que o jornal que vai circular amanhã, segundo o Billy Graham. Então você só é um ser que tem personalidade porque Deus é pessoa. Mais para frente a gente vai explicar para vocês o que é personalidade em Deus. Porque entender personalidade em Deus é diferente de entender em nós. Nós estamos falando aqui de atributos de personalidade humanas, mas a gente tem que entender primeiramente em Deus para depois entender em nós. Fala, pastor. Eu vou ler aqui rapidinho. Vai lá. Conta o número das estrelas, chamadas todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. É infinito. Ou seja, não existe limite. Qual HD caberia o nome de todas as estrelas que existem no universo? Quantos terabytes? Foi Paulo que disse, né? Quem ensinou ele? Sim, quem foi seu conselheiro? Se não foi Paulo, não, acho que foi no Antigo Testamento. Acho que foi no Antigo Testamento. Foi Paulo mesmo? Quem foi o conselheiro? Quem primeiro ensinou a ele para que ele ensinasse a outro? Quem primeiro deu a ele para que ele desse a outro? Quem foi? Acho que é esse texto. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode prescrutar? Quem é que pode sondar e saber quais são os seus pensamentos? Ele diz: os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês são elevadíssimos, vão além do que vocês possam imaginar. São pensamentos de paz, pensamentos de bênção, mas não tem como dar tudo de bom, porque o comportamento de vocês não é correspondente à minha santidade. Aí por isso que Deus dá castigo, para ensinar a gente. Página 3, letra C. A causa das emoções é o emocional. Eu só sou um ser emocional porque Deus colocou em mim essa característica dele.
Ele é um ser que tem emoção, não como a minha. A emoção em mim, eu choro. Ah, o Espírito Santo Deus entristeceu. Ele não chorou. Tristeza no Espírito Santo não tem nada a ver com tristeza. A tristeza em você te abate. Por que estás abatido, ó, em minha alma? Por que se entristece dentro de mim? Espere em Deus. Estou triste. Às vezes pode semblante cair, lágrimas. Em Deus não acontece assim. O humor de Deus não muda. Nem sei se eu posso dizer que Deus tenha humor, mas Deus não existe alteração no humor de Deus. Por quê? Porque Ele não é ser humano como você é. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha, Deus hoje está alegre comigo. Por quê? Sabe porque aconteceu tudo certinho? E quando acontece errado, Ele não está alegre? Quando acontece um terremoto que destrói tudo, Ele não está alegre? E se com ele está alegre, quando ele está triste? Não. Tristeza em Deus é decepção, frustramento, frustração, mas não no sentido de ser pego de surpresa. Arrependeu-se Deus ter feito o homem. Olha, Deus se arrependeu. Ou seja, Deus está querendo, eu vou voltar atrás. Não é que Ele volta atrás. Não é que Ele vai voltar atrás. Ele simplesmente se decepcionou. O homem não respondeu à altura que Deus esperava que ele respondesse. É isso. Seria isso. Essa decepção. Pergunta padrão. Sim. Mas seria para a gente entender, né? Isso. É uma linguagem para que a gente entenda o que Ele quer dizer. É isso. Fala, Dário. Tem aquele texto lá, acho que é mais ou menos assim. Deus, na sua ira, deu um rei, no seu furor, tirou. Sim. Como é que isso são Ira e furor em Deus está baseada em qual atributo dele? Justiça. Ira e furor em Deus está a justiça. Ele é um ser justo. Quando a ira de Deus é manifestada, o furor